Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos no nosso programa na Escola dos Apóstolos, não diretamente no Chipre, estamos ainda em Jerusalém. Estou vivendo a experiência como bispo desta região aqui da Terra Santa, vim lá da ilha do Chipre para participar do encontro dos bispos católicos romanos e também de ritos orientais, com o nosso patriarca, sua beatitude o cardeal Pier Battista Pizzaballa. Dias de reflexão também da situação aqui do Oriente Médio, com a guerra, com a situação que estão vivendo os nossos cristãos. E é com esta graça dos lugares santos aqui de Jerusalém que chegamos na tua casa, na tua vida, na tua família. Obrigado por você abrir as portas da tua casa através da TV Canção Nova, chegando aí no núcleo da tua família, da tua intimidade também, do teu coração, que se abre para a palavra de Deus, que se abre para este amigo que sou eu, Dom Frei Bruno, chegando aí na tua casa através desta maravilhosa rede de comunicação que é a Canção Nova, que é a serviço da fé, a serviço do crescimento da fé. Sou me sinto muito honrado de participar dessa família, que é a família Canção Nova. E o nosso programa de hoje tem um tema importante: livres em Cristo Jesus. Sim, queridos irmãos e irmãs, livres em Cristo Jesus. Este tema do programa aqui em Jerusalém tem uma graça especial, porque nós estamos a poucos metros aí do Santo Sepulcro, estamos perto do Calvário, estamos aqui na terra da redenção, na terra onde nós fomos redimidos, salvados pela morte de Jesus na cruz, chegando na tua casa. Então vamos refletir hoje com este tema tão importante. Sim, não somos escravos, nós somos livres, livres em Cristo Jesus, porque somos nele filhos e filhas de Deus. E a pergunta: o que Jesus ensina ao dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Que belo, queridos irmãos e irmãs, as palavras de Jesus. Sim, conhecer a verdade. A verdade é uma pessoa, não é uma ideologia. A verdade não é um pensamento filosófico. A verdade não é uma fé política. A verdade não é uma etnia. A verdade é Jesus Cristo. É Ele a verdade que liberta. Por isso, sim, conhecer Jesus, no conhecimento de Jesus, através do batismo, mas não somente, do crescimento, do conhecimento, no conhecimento de Jesus, esta verdade que liberta. Vamos lá, para entendermos, nós precisamos lembrar, antes de Jesus, com o povo da aliança, com os judeus, que nós amamos como o povo de Jesus, mas como era? A relação com Deus era uma relação de preceitos. Eu preciso seguir os preceitos da justiça para ser justificado. Por isso, a importância de observar a lei, observar todas as restrições alimentares, não poder tocar o que é impuro, e os 614 preceitos da lei, negativos e positivos, o que você pode, o que você não pode fazer, se torna liberdade em Jesus Cristo. Por quê? Ele nos liberta deste fazer, não fazer, para a plenitude que é o ser em Jesus Cristo. Iremos viver os preceitos dos mandamentos, a obediência a Cristo, não como uma obrigação de sermos na escravidão do ter,
mas com a gratidão de sermos nele. Sim, iremos viver o caminho da santidade, porque é ele a nossa santidade. Nós não podemos viver no pecado, não podemos viver na escuridão do pecado, porque nós estamos na luz de Cristo. E não se torna um peso a lei, mas se torna a alegria de sermos filhos e filhas de Deus. Por isso, a hará em grego, a alegria em Jesus Cristo. Quando vamos no preceito, podemos chamar assim, da missa do domingo, nós iremos porque é encontro com Cristo, é conhecimento em Cristo, iremos alegres, iremos ouvir a palavra de Deus, iremos viver todos os mandamentos com uma alegria, não de escravos, mas de filhos, não de escravos da lei, tenho, estou, é um peso que eu carrego, não, é alegria, é liberdade, porque fomos libertos com a morte e ressurreição de Cristo. Por isso, o nosso conhecimento é de participação. O nosso conhecimento é de sermos em Jesus Cristo filhos de Deus. Por isso, sim, vamos repetir com todo o nosso coração. Iremos conhecer a verdade, Jesus, e esta verdade vos libertará. E a pergunta teológica importante no nosso caminho de fé: como compreender que a cruz é a fonte da nossa liberdade? Vamos lá. Gostaria de lembrar que nós celebramos os mártires de Damasco. Estive na canonização dos mártires de Damasco. O santo Emanuele com os seus companheiros que foram martirizados na cidade de Damasco, na Síria. E o Santo Padre os proclamou agora santos. Realmente, quando nós lembramos os mártires, quando nós lembramos da morte de Jesus na cruz, e os mártires continuam morrendo por Cristo, vamos esclarecer. A cruz de Cristo, na tradição, é chamada árvore da vida. A árvore da vida, não da morte. Os mártires não deram a morte por Cristo, deram a vida por Cristo. E nós não somos chamados a dar nossa morte por Cristo. Nós somos chamados a dar a nossa vida por Cristo, porque Ele deu a sua vida por nós na cruz. A cruz sem Cristo, né? A cruz sem Cristo é morte, mas a cruz no amor de Cristo, é a fonte da nossa liberdade. Por isso, na cruz de Cristo, nós nos encontramos. Na cruz de Cristo, nós encontramos o significado profundo do sofrer. O cristão não sofre só por sofrer, mas ele encontra o significado no sofrimento. Eu gosto muito dessa imagem. A palavra grega é metamorfose, né? Quando Jesus usa, nós encontramos nos evangelhos a palavra metamorfose. O que é a metamorfose, né? Quando você vê uma lagarta, né? A lagarta, ela é um animal que não tem muita boa aparência, né? Mas ela irá se transformar em uma linda borboleta. Isto é a metamorfose, né? A metamorfose em português, metamorfose em grego. Nós precisamos fazermos a metamorfose do sofrimento. Quando nós fazemos a metamorfose do sofrimento, você irá encontrar o significado da cruz. Porque você vai encontrar naquela doença, naquela morte, a beleza da vida. Se você não faz essa passagem, você vai ficar lá, na falência da cruz. Nós não somos da falência da cruz. Mesmo quando nós celebramos as exéquias, nós colocamos o círio pascal perto da salma, né, do caixão, lembrando
que não somos criados para a morte, mas para a vida. Por isso, em Cristo, encontramos a liberdade de encontrarmos o significado profundo da vida. Por isso, o cristão, ele não vai ser nunca desesperado. Ele não irá ser desesperado durante as exéquias, durante uma doença. Ele irá viver no mistério da morte e ressurreição de Cristo. Iremos viver também nas alegrias, no mistério da morte e ressurreição de Cristo, onde todos somos alcançados pelo seu amor. Iremos ser depois instrumentos de liberdade para os irmãos e irmãs que estão na dor. Quando vamos aos hospitais, quando fazemos a nossa pastoral dos enfermos, quando levamos a Eucaristia nas casas dos doentes, nós vamos ali no mistério de uma cruz que liberta e onde nós vamos dar a Deus a nossa vida. E eu espero, rezem por mim, até o último respirar de vida para Ele, que a mim me deu tudo, até a morte de cruz. E a pergunta muito pastoral e também, eu penso, pedagógica, uma pergunta que nós necessitamos fazer aos nossos padres, os nossos pais espirituais, porque nós necessitamos de pais espirituais, diretores espirituais, que nos guiem, diretores espirituais para as famílias, diretores espirituais para os sacerdotes, nós bispos, os religiosos, seminaristas, né? Hoje os padres, podemos dizer, pais e mães espirituais podem ser sacerdotes, mas podem ser também religiosas ou famílias engajadas, podem também se tornarem pais e mães espirituais, sempre na humildade de rezar com a pessoa e também de guiá-los segundo os ensinamentos da igreja e com a palavra de Deus. Mas necessitamos realmente de pais espirituais. A pergunta é: como trilhar um caminho para a verdadeira liberdade e conhecimento de si? Realmente é um caminho muito psicológico também. Eu, como psicólogo, posso dizer que esses caminhos se encontram, o conhecimento de si. Cada vez que você faz um conhecimento profundo de você mesmo, você encontra aquela fonte na tua alma de agradecimento a Deus pelo que você é. E dizia Origene, quando nós amamos a nós mesmos nessa profundidade, você está amando o que Deus amou desde a eternidade. Quer dizer, Deus te amou assim desde a eternidade. Deus pensou você assim, naquela essência de bondade. Por isso não existem pessoas más, dizia Dom Bosco. Existem pessoas que se tornaram más pela história, pelas consequências, mas a essência do homem é bom. Deus criou o homem com a sentina da bondade da criação. Todos os homens, todas as crianças nascem boas. Não existe a criança que nasceu ruim. Não existe a criança que nasceu para matar alguém. Não existe. Não existe a criança que nasceu para roubar. Não existe a criança que nasceu para trair, né? Todos nascem bons. É importante isso, né? Para amar todas as crianças do mundo. Para amar todas as criancinhas que estão nascendo. Quando você pega uma criancinha nos teus braços, rezem para que ela seja um dom de Deus na bondade, porque ela nasceu boa. Ela irá se perder com os nossos condicionamentos, com o mal do mundo, né? Com o mal do mundo, com o egoísmo do mundo, com a maldade do mundo. Por isso, neste caminho, nós precisamos nos libertarmos dos condicionamentos, os condicionamentos da aparência, os condicionamentos do valor, né? De não respeitar a pessoa humana, já iniciar do seu concebimento, da sua concepção, né? Respeitar a vida humana até a velhice, né? Respeito pelos idosos, o respeito para as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que necessitam da nossa atenção e também da nossa caridade, mas do nosso respeito. Libertarmos dos condicionamentos do mal, porque é uma luta espiritual, queridos irmãos e irmãs. Você educa o teu filho no bem e outros irão querer educar o teu filho. E em outros meios aí de educação, eles podem querer ensinar algo diferente para os seus filhos. Realmente, para os nossos filhos. Realmente, a luta contra os vícios, né? Os vícios
que podem ser contra o nosso corpo, contra a nossa alma, né? O vício também das fofocas, do sempre ter alguém para odiar, né? Muitas pessoas necessitam sempre de alguém para odiar. Pode ser o prefeito da cidade, pode ser o presidente, pode ser o padre da paróquia, né? Sempre tem que odiar alguém. Então você vai encontrar o inimigo na política, em qualquer lugar. Então o vício da maldade, o vício de querer sempre destruir um outro, né? E também as escravidões. Tantas escravidões. A sensualidade, quando nós vivemos a catarata do pecado. Eu sempre digo o pecado de Davi, né? O pecado de Davi que ele vem, ele com a sua catarata, ele vai em crescente, ele não vai perdendo a sensibilidade do mal, chega até a fazer o máximo da maldade, aquele de Davi, que é colocar Uria na frente da guerra para estar com a sua esposa. É muito bonito quando Natan, o profeta, chega para o rei Davi, né? E começa a contar uma história. O rei Davi diz, não, mas isso aqui é uma injustiça. E Natan, como profeta, aponta o dedo no nariz do rei Davi e diz, é você este homem que era. E naquele momento a catarata cai por terra e Davi cai pelo chão e começa a fazer penitência. Nós necessitamos, queridos irmãos e irmãs, de tirarmos, de nos libertarmos da catarata do pecado. Aquela catarata que vai acostumando você a ver tudo errado. Ver as pessoas não mais com a pureza, mas sempre com sensualidade, sexualidade desregrada, com tudo isso que vai te dando condicionamentos para o mal. Então, neste caminho de liberdade, vamos nos libertar. E quem nos liberta? Jesus Cristo, o nosso Salvador, por meio da sua igreja, que nos santifica com os sacramentos da confissão, os sacramentos que nos tornam e nos levam para o caminho de santidade e de eternidade. E a pergunta, sempre uma pergunta muito empenhativa, né? Uma pergunta que nós fazemos sempre, eu também faço a mim mesmo, também aos meus mestres espirituais, aqueles que são homens que ainda me acompanham, homens e mulheres, que para mim são modelos, onde eu peço ainda os conselhos, pais e mães espirituais. A pergunta é, como me libertar dos vínculos com o pecado? Como me libertar dos vínculos com o pecado? Certamente, as consequências do homem velho continuam em nós, continuam a gritar muitas vezes na nossa alma, no nosso corpo. Por isso temos que fazer esse discernimento sempre dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, discernimento espiritual, para encontrarmos aonde entra o mal. O demônio, nós sempre falamos o demônio, né, com a imagem sempre daquele fogo, daquela cara, né? O demônio é inteligentíssimo, ele entra na tua mente, lá na tua mente, com um pensamento sempre com muita, em italiano nós dizemos sottigliezza, não? Com muita, ele vai lá, coloca aquele pensamento que é sentir um pouquinho melhor que o outro, né? Aí quando você recebe uma vanaglória, aí o outro vem humilhado, você sente aquela satisfação dentro da tua alma e vai crescendo dentro de você, se torna aquela arrogância de já se sentir melhor, e quando o outro peca ou faz um erro, você já se sente maior do que ele, em todas as virtudes. Vai entrando mal, vai entrando muito, com muita, podemos dizer, e vai tirando a tua liberdade. Vai tirando a tua liberdade. Eu quero olhar as mulheres, os homens, eu quero olhar todos os irmãos e irmãs com aquela pureza, né? Entrou o pensamento. Então nós precisamos realmente, como o pecado entrou por meio de Adão e Eva, os primeiros pais, deixando o mal entrar, nós vamos nos libertar em Maria, fazendo a vontade de Deus. Maria é o exemplo da porta da salvação. Ela realmente, essa Arca da Aliança é a porta da salvação com a sua obediência, com o seu modo de ser. Por exemplo, eu visitei a obra de Maria lá em Pernambuco,
fiquei realmente apaixonado, gostaria de saudar o Gilberto, porque eu não entendia muito bem a obra de Maria. Eu entendi por que Gilberto chamou a obra de Maria. Porque quando eu estive lá em Pernambuco, eles estão prontos para fazer tudo no silêncio. Ninguém sabe o que a obra de Maria faz lá no Recife, em um silêncio mariano de obediência. Então eles vão em todos os setores, estão com casas na África, com muitas obras, um silêncio. Ninguém sabe. Obrigado, Gilberto, por esse carisma. É obra de Maria, é abrir a porta da salvação, na obediência, indo fazer o que ninguém quer fazer, cuidando de pessoas pobres. Tem obras sociais extraordinárias no Recife, em outras cidades do Brasil, na África. Então, como nós vamos, através desse exercício da virtude mariana, abrindo as portas da salvação, não somente para nós, mas para os outros. Eu dei o exemplo da obra de Maria, mas nós temos tantos outros carismas na igreja, pessoais e também de comunidades. Por isso, este caminho vai fechando o vínculo do pecado, não dando lugar para a vanglória, mas abrindo as portas da salvação. E todos nisto somos cooperadores. E dando espaço para essa palavra de Deus que santifica, que te protege dos pensamentos do mal. A palavra de Deus nos protege. Leia a palavra de Deus. É a coraça, não? Aquilo que te protege do mal que entra na tua mente, no teu coração, com a palavra de Deus. E vamos rezar com Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submeteis outra vez ao jugo da escravidão. E vamos lembrar os irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. Dom Bruno, a sua sabedoria emociona. Peço a sua bênção e desejo os seus dias repletos de luz. Escreve a Jurema Justi. Dom Bruno, sua bênção. Rogo por meu esposo Clebson, por meus filhos e neta. Quero levar a minha família para o céu. Escreve a Leni Nunes. Envie também o teu pedido de oração para o nosso programa na escola dos apóstolos @cançãonova.com ou pelo nosso Instagram CN Terra Santa. Para adquirir produtos de evangelização, acesse loja.cançãonova.com e vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que nos ajudam a crescer na fé.